Olá pessoal, então hoje aqui é o primeiro episódio efetivamente desse caminho da consistência, e o que eu quero trazer hoje é não só uma parte prática, inclusive eu vou mostrar pouco da parte prática, eu quero realmente falar mais da parte conceitual, que eu acho muito importante, sobre e exatamente sobre a consequência psicológica da parte prática, né? Muitas vezes a gente fala isso para as pessoas, que isso deve ser feito, o que eu vou falar, que é definir as regras, porém as pessoas acabam não fazendo porque não tem a noção clara da importância que isso tem, né? De repente, depois de muito tempo de mercado, a pessoa vai ter uma noção clara e vai falar, putz, realmente eu preciso fazer isso, preciso fazer essa mudança, eu preciso efetivar essas regras, eu preciso concretizar esses conceitos na minha cabeça. Porém, muitas pessoas no começo não fazem isso, infelizmente. Até no programa que eu tenho lá no Instituto Trader Consciente, eu mais o Shire, que é meu parceiro lá, vou mostrar bastante aqui, vou falar bastante material dele. Ele cuida de toda a parte de gerenciamento, de desenvolvimento de sistema, e depois a pessoa vem falar comigo para a gente efetivamente fazer a parte comportamental, emocional, depois que o sistema estiver pronto. E poucas pessoas chegam em mim, inclusive, acabam parando no processo de desenvolver de forma clara, de forma concisa o seu sistema, né? Então é muito claro isso, é muito clara essa questão da pessoa acabar não fazendo, seja por preguiça, seja por achar que não é importante ou qualquer outra condição que vai levar ela a esse comportamento. Então por isso efetivamente que eu quero aqui no primeiro vídeo já trazer a importância disso. A importância do que, né, então? É de definir as regras do seu operacional, do seu sistema, do seu setup, falando primeiro, né? Então, quais são as confluências que determinam a sua entrada? Quais são as regras que vão fazer com que você abra uma operação, né? E aí, consequentemente, que você feche uma operação. Dependendo, você ter um stop técnico, um stop de valor, um stop de porcentagem do seu capital, indiferente de qual seja, tem que ser uma regra clara, né? A gente já começa a esbarrar em gerenciamento aí, mas muitas vezes o stop é técnico, então faz parte da leitura, faz parte da análise, e isso tudo tem que ser regra que deve ser bem esclarecida. Mas eu nem vou falar de stop, vamos pensar antes realmente o ponto de entrada, né? Então, eu aconselho muito que as pessoas que estejam começando no mercado ou que não têm anos de consistência ainda, que ela tenha um sistema objetivo, mecânico. Então a gente tem aí, a grosso modo, dá pra gente dividir o sistema em o setup em si. O setup que eu estou chamando de conjunto de regras que vão determinar a sua entrada, né? O sistema seria o conjunto geral, junto com gerenciamento, com plano de operações, com todas as outras características, vão definir o seu sistema. O setup seria mais ou menos como você configura a tela, né, essa junção de você usa médias móveis, quando encosta na média junto com o Fibonacci. Então isso é mais ou menos o setup, né, a ideia do setup. E aí dá para a gente dividir em duas partes: o setup objetivo e o setup que é chamado de discricionário, né, que é uma coisa que ela é mais subjetivo, vamos dizer assim. Então tem esses dois. O setup objetivo, o auge do setup objetivo é aqueles que realmente tem várias regras e não depende de nada da sua interpretação, que eu digo momento de mercado ou qualquer coisa que seja, da parte humana de analisar fatores que não estão claros ali na tela. Então o setup objetivo, o sistema que ele tem esse tipo de entrada objetiva, ele vai ter regras que assim que você bate o olho, ele faz uma configuração, você sabe que ali é o ponto de entrada, pronto e acabou, né? Então um exemplo rápido, assim, vou falar um exemplo bem rápido, bem a grosso modo para a gente entender. O preço está acima da média de 50, eu vou comprar, se tiver abaixo eu vou vender. Aí quando ele voltar a encostar na média, na hora que encostou na média eu tenho que abrir uma operação. Seria uma entrada de risco, né, entre aspas, da minha compreensão, como já vejo outras pessoas chamar, que é o que? Então, por exemplo, está fazendo um movimento de alta, ele retornou à média. Então assim, o preço está caindo, né, no momento ali, ele está fazendo uma correção, a gente entra ali. Por que é operação de risco? Porque ele está no momento, ele está caindo e a gente vai fazer uma compra, né? Mas é uma forma de chamar só, uma nomenclatura. Agora, esse tipo de entrada, então, seria uma entrada objetiva, uma entrada clara, né? A gente não tem muito que analisar outro tempo gráfico, não tem que ver alguma notícia, não tem que analisar um outro indicador, é simplesmente isso, é a média móvel, encostou na média tem que abrir. Dá pra gente deixar até a ordem na pedra, né? Dá pra gente fazer uma ordem pendente ali e fazer a ordem pendente seguindo a média, a hora que o preço voltar a encostar na ordem pendente, ele efetiva a operação, a abertura. Então isso é o exemplo de um setup bem objetivo.
Enquanto em outro lado a gente tem um setup que seria um setup o discricionário, que é chamado, que é uma coisa mais interpretativa, que você vai precisar de outros fatores, né? Por exemplo, o candle esse candle tem força, né? Um candle forte. É lógico que muita gente vai falar, pô, mas o candle forte é muito claro, né? Ele é muito grande. Mas dependendo o range daquele dia, né? A movimentação está mais alta. Ou, por exemplo, o volume, eu vou checar volume na hora como vai estar, eu tenho que ver, quando for abrir a operação, eu tenho que analisar o tempo gráfico maior, eu tenho que analisar não sei o que, de repente eu vou ver se está com convergência ou se está em divergência, e aí eu vou ver não sei o que lá, e aí eu vou ver uma correlação ou uma relação invertida com outro ativo, entre outras coisas que vai fazer com que a pessoa não tenha regras claras, né? Ou então, por exemplo, tem gente que opera assim também. Pô, eu faço a entrada, uma pergunta, eu faço a entrada quando encostar na média, aí de repente a pessoa fala, não, eu prefiro não fazer assim. Eu vou esperar formar o pivô, eu vou ver como é que o mercado tá, eu vou esperar ver a sombra do candle para ver se tá vindo força naquela hora, vou esperar um padrão de candle que vai confirmar que ali tá tendo uma reversão, entre outros exemplos que eu posso trazer, que não tem uma regra clara, mas sim ele vai analisar a situação do mercado e vai perceber o que o mercado está falando para ele naquele momento, né? Isso daí parece ser muito bom, porém tem algumas consequências, principalmente para quem está começando no mercado. Quais são essas consequências? Primeira delas que eu vejo que é muito prejudicial, e eu vou focar só nela mesmo, porque as outras eu vou só passar rápido para explicar, mas é a questão do auto-julgamento, né? Então a pessoa que já tem vários anos de mercado, está acostumado, ela toma um stop, ela está muito acostumada, ela sabe que a perca ali faz parte, ela está acostumada a assumir esse risco e tudo bem. Então se ela toma um stop, ela vai saber que faz parte e continua o jogo, né? A pessoa que está começando muitas vezes já adota o stop como um erro seu, como uma coisa que prejudicou a sua personalidade, que feriu a sua individualidade. Mais ainda se o seu sistema for discricionário, você vai achar que você errou, que você não soube analisar, que você não soube fazer uma leitura correta do mercado, que você vai pensar, puta, eu devia ter visto o tempo gráfico maior, eu devia ter colocado o RSI para ver se estava em divergência, eu devia ter... Você vai começar, a sua mente vai abrir para um monte de possibilidades de auto-julgamento, né? Quando que? Num sistema objetivo, não, você fez o que tinha que fazer. E aí deu certo, maravilha, ganhou dinheiro na operação, maravilha, perdeu dinheiro, foi culpa do mercado, não é culpa sua, são consequências naturais do mercado. Isso vai fazer com que você consiga ter uma capacidade mental muito melhor de se segurar, de se aguentar, de vivenciar melhor o mercado, né? E não entrar numa espiral negativa. A pessoa que se julga, que tem esse tipo de comportamento, ela acaba entrando numa espiral negativa se ela acha que a culpa é dela. E aí vai começar a fazer, vai querer recuperar, vai querer se vingar, etc. E num segundo momento, outra coisa que também é negativa nós temos uma capacidade limitada de processamento de informação, né? Principalmente se a gente está mentalmente fatigado. Então, você operou o dia inteiro, e já são 5h13 da tarde, igual agora, e a sua mente já está cansada, já está com essa fadiga, e aí você tem menos ATP, que é a energia que o nosso corpo utiliza, o nosso cérebro utiliza, e faz você ficar cansado, faz você ficar mais debilitado e com menos possibilidade de interpretar bem as informações, com menos capacidade de tomar boas decisões. E quando o sistema ele é discricionário, você precisa interpretar diversas informações que se apresentam, você tem menos capacidade de fazer isso também, né? Então, de repente, você tinha mesmo que analisar algum outro fator e ali na hora, de repente, você não analisa, você esquece, aquilo passa. Então, acaba fazendo com que exija muito mais das suas capacidades, das suas aptidões. E se você não está num dia bom, ou se você está cansado, se você está com alguma coisa que te fez mal, você acabou de tomar 2 stops, você está mal naquele momento, ou qualquer outra coisa, vai fazer com que o rendimento, entre aspas, do seu operacional caia, porque o seu rendimento como operador, como o executor daquele sistema caiu. Então o seu sistema fica muito dependente da sua capacidade de processar informação, de tomar decisão, etc. E isso pode, você fala, pô, mas eu sou bom pra caramba em tomar decisão, em processar informação, mas isso pode estar debilitado dependendo do seu dia, dependendo de outros fatores que aconteceram, né? Beleza, então tudo falado sobre o sistema discricionário, voltando para o sistema objetivo. Então o que é um sistema objetivo, um setup objetivo especificamente falando? É quando você tem regras. E como que você faz para pensar essas regras, para idealizar isso, né? Você tem que pensar que você deve montar essas regras pensando que você vai programar um robô
ou que você vai ensinar uma criança, um jovem, um adolescente ou uma pessoa que não entende nada de mercado, você vai ensinar essa pessoa a abrir operações para você, né? Então imagina que você chama alguém e fala, ó, eu vou te pagar para você ficar olhando o gráfico e vou te falar quando que você tem que clicar no botão de compra, quando acontecer isso, você clica. Quando acontecer aquilo, você vende. Pronto, acabou, a pessoa aprendeu, ela não está nem aí para saber o que é mercado, que são outros indicadores, ela vai simplesmente executar a sua regra, né? E aí até uma criança, por exemplo, de 10 anos conseguiria executar, porque ela aprendeu, ela viu o que você falou, quando encostar naquele ponto ela vai lá e abre. É um exemplo que eu estou te dando só para nortear a sua mente enquanto você estiver concatenando as informações necessárias para você organizar o seu sistema, né? Ou então, se você não gostar desse exemplo, outro exemplo é que você vai programar um robô. Então imagina que tem um programador aí que você contratou e o cara vai fazer o seu sistema de forma automatizada, né? E ele vai perguntar, beleza, o que eu preciso fazer quais as características que vão determinar a entrada do seu sistema. E aí você vai ter que falar exatamente o que precisa acontecer para o robô abrir. Nesse caso não dá para ser discricionário, não dá para ser interpretativo, subjetivo, né? Você tem que ter algumas regrinhas claras, tá? E isso é muito importante, vejo muitas pessoas que não têm e vêm para mim e falam, putz, eu não sei, estou perdido. Eu falo, cara, como está seu sistema? A pessoa não sabe. Aí quando eu falo para fazer isso, já clareia de uma forma muito grande, já coloca ela dentro de um novo caminho de mercado, entre outras coisas. Então, só para dar um exemplo, para então ir um pouco para a parte prática, eu vou mostrar um rascunho que eu tenho aqui, que eu montei, né, para já começar a passar coisas práticas, que vai valer como só um rascunho mesmo, tá? Depois a gente vai para uma coisa muito mais profunda, levar para outra frente. Porém, eu acho que isso é bastante prático, e aí eu vou mudar aqui. Então é isso daqui, ó, eu criei aqui, por exemplo, regras do sistema num bloco de notas, né? E então eu fui colocando, por exemplo, eu opero com Renko, tá? Só para reforçar, eu não tenho aqui a pretensão de passar para vocês o meu sistema, de que vocês operem igual a mim, não tenho essa pretensão. Esse sistema especificamente eu estou em fase de teste, eu comecei agora, né, tenho feito o teste para realmente fazer isso junto com vocês, esse passo a passo. Então a gente vai descobrir junto se esse sistema é bom ou não. Eu já tenho alguns resultados do backtest, porém eu quero avançar ele com vocês. Se não for bom, o que a gente vai fazer para melhorar? Como que a gente vai fazer para desenvolver isso, né? Se ele tiver ruim, se ele tiver bom, o que dá para fazer para melhorar, e por aí vai. Então, eu opero Renko, tá? Eu não opero, como vocês podem ver aqui, seria o gráfico de 15 minutos, que eu estou colocando em média 40R, e o gráfico de 1 minuto, que seria 9R. Depois eu vou falar por que de 15, por que de 1 minuto. Por que deu 40R, por que deu 9R, que é por causa do ATR, né? Mas depois eu falo melhor. E aí eu comecei a colocar aqui. Então, meu gráfico de 15 minutos é 40R, o gráfico de 1 minuto são 9Rs. E aí eu falei, bom, então no gráfico primeira regra, no gráfico de 15 minutos deve ser iniciada a perna 3. O que seria uma perna 3, né? Retração de no mínimo 2 boxes. Então, por exemplo, vamos falar, aqui eu tenho a perna 1, certo? E aqui eu teria a perna 2. Deu 2 boxes? Não. Então ainda não vou considerar uma retração, tá? Isso é uma regra para o meu sistema. No rompimento do último segundo box, habilita entrada num minuto. Então o que seria? Por exemplo, perna 1, perna 2, deu 2 boxes? Deu, né? Aqui deu 2 boxes de retração. Quando der 2 boxes a favor, a partir desse rompimento do segundo box, eu vou habilitar a minha entrada, né? Então aqui, por exemplo, tem esse um box, segundo box, a partir daqui eu considero como a perna 3, tá? Então isso seria uma regra de entrada. Como eu não quero passar meu sistema para vocês ainda, né, agora, meu intuito não é ficar ensinando a operar o meu sistema, eu queria só passar a ideia, então eu fui colocando isso. Então o que habilita, no gráfico de 15 minutos de Renko, que é o 40R, eu vou procurar o que vai habilitar a entrada. No meu caso eu deixo uma linha verde, que ela aqui não está no lugar específico, e uma linha vermelha, aonde vai habilitar a minha venda, no caso, por exemplo, a linha vermelha, né? Então aqui eu considero que foi a perna 1 e aqui começou a perna 2 para depois vir a perna 3, tá? Eu vou falar melhor. Então, por exemplo, aqui já tinha configurado, eu fui subindo a minha linha vermelha e aqui eu considero que isso é 2 boxes. No rompimento desses 2 boxes contrários, eu tenho a minha possibilidade de entrada. Então eu deixo a minha linha vermelha aqui e aqui no gráfico de 1R
eu sei aonde que eu posso começar a ver venda. Então a partir daqui eu considero que eu estou na linha 3 de venda, na perna 3, que normalmente é uma perna forte, aqui como vocês podem ver, e aí eu começo a colocar outras regras aqui, tá? Isso daqui é o gráfico atual, momentâneo do índice, né? E aí, beleza, então no gráfico de 15 eu vou ver quando começa, e no gráfico de 1 minuto, tal, né? O que eu quis mostrar para vocês então nesse vídeo? Eu quis falar primeiro, né, dando bem por cima a parte da importância de a gente desenvolver isso, né? E segunda parte, cara, começa por um rascunho, não tem problema, não precisa começar pelo Word com todos os nomes bonitinhos, tudo cheio de cor, necessariamente não. Primeiro precisa ser um rascunho para você ver o que você precisa, o que é necessário, como que você vai desenvolver, como que você vai criar. Isso como que você vai fazer? Em rascunho, vai digitando, vai fazendo, vai concatenando suas ideias, seus pensamentos, e isso vai ser desenvolvido, isso vai crescendo, isso vai se organizando na sua mente. Muitas pessoas nem tentam, tem que começar de um passo. Pode ser que alguém que esteja assistindo fale, pô, isso eu já tenho, né, que besteira. Mas para muitas pessoas, infelizmente, não tem, né? E você fala, cara, mas eu tô perdido, eu não sei nem como fazer essas regras, né? Mas uma dica aí, volta em quem você aprendeu, ou quem você mais aprendeu, ou quem mais tem a ver com o seu sistema, quem mais é parecido com a forma que você gosta de operar, com o seu perfil. Vê de novo as aulas, vê de novo a forma como a pessoa opera, como você aprendeu, e começa a traduzir aquilo que ela está te ensinando, que ela te ensinou, que ela organiza como pensamento dela, começa a organizar nesse rascunho, começa a transformar em regra como se você fosse programar um robô. E aí você vai começar a entender exatamente o que você tem que fazer, tá? Pessoal, muito obrigado aí. Toda semana então eu vou postar, cada vez vai ser um passo, um contínuo até a gente conseguir entender. Mais pra frente, depois que a gente fazer toda a parte de sistema, a gente vai começar a falar a parte comportamental, eventos do sistema, eventos da sua rotina, toda a parte de desenvolvimento dos seus processos mentais para a rotina de operação, e vai ser muito legal, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.